A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos, sejam bem-vindos aqui no meu canal. Quem não me conhece, eu sou Jair Ferreira do Amaral e faço vídeos no sentido da defesa das doutrinas originais da congregação que estou no Brasil. Porque estes homens que estão aí, eles apostataram das nossas doutrinas originais, né? E aí, daí para frente, né, o que nós vimos lá na Igreja Católica, na Idade Média, matando milhares de pessoas, a congregação também já foi por esse caminho, né? Só que, evidentemente, muito mais rápido, né? Em apenas 60, 80 anos, já está aí, ó, arrepiando, entendeu? Lógico, porque hoje nós temos internet 5G, celular para todos os lados, televisão smart, um monte de coisas modernas, né? E as coisas vão correndo acelerado, né? Bem, veja, aqui o nosso querido irmão aqui, ó, VR4, tá vendo aqui o nomezinho dele? E essa figurazinha aqui, tá? Ele viu o vídeo que eu fiz, né? O Flash número 2, VR4, parte 2, falando sobre coroa da vida eterna. Eu até estava com desejo de fazer um vídeo para conversar sobre isso, né? Coroa da vida eterna, coroa, o significado disso. E para a gente entender direitinho essa parte. E ontem não fiz vídeo nenhum, né? E hoje encontrei aqui um comentário dele, tá vendo aqui, ó? Ele diz assim: coroa da vida significa coroa da vida eterna. Como? Que história é essa? Ora, vamos verificar se... Eu estou dizendo no vídeo lá que não existe coroa da vida eterna. De fato, não existe. Ó, que nós encontramos lá em Tiago 1,12, diz assim, ó: bem-aventurado o homem que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então aqui é coroa da vida, não é coroa da vida eterna, como ele afirma. Ele aprendeu isso com quem? Lá com os homens do ministério. Não somente isso, veja, Apocalipse 2, versículo 10. Nada tema das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará algum de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis a tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei o quê? A coroa da vida, não a coroa da vida eterna. Que coroa da vida eterna não existe, tá? Veja, aqui ele está fazendo algo que ele não deveria fazer de maneira nenhuma, se respeitasse o ensino das Escrituras Sagradas, que aliás, né, vamos deixar claro que é da nossa doutrina a Bíblia como nossa única regra de fé e prática. Então, o que ele está fazendo aqui é uma inserção, um acréscimo indevido. Ele está colocando aqui vida eterna para dizer que coroa da vida, que é uma recompensa, um prêmio, né? Resultado de um trabalho, de um esforço, como sendo vida eterna, tá? Vamos ver o conselho de Paulo a respeito desse tipo de coisa, acrescentar palavras, né? Vamos ver o que Paulo diz. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6, diz assim: e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais ao quê? A não ir além do que está escrito. Não ir além do que está escrito. O que está escrito? Está escrito coroa da vida eterna ou coroa da vida? Apocalipse, o que está escrito? Coroa da vida eterna ou coroa da vida? Então, esse acréscimo que ele faz aqui
coroa da vida eterna, acrescentar a palavra vida eterna, para dizer que coroa da vida eterna é a vida eterna, é uma inserção indevida. Tem consequência isso? Lógico que tem. Vamos ver lá no livro de Apocalipse. Olha só o que diz aqui o livro de Apocalipse. Vamos ver aqui, ó. Acrescentar alguma... Capítulo 22, versículo 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Está entendendo? Então, a palavra de Deus proíbe ficar inventando coisas, tá? Inventando coisas, fazer acréscimos ou suprimir palavras. E esse ministério que está manipulando a mente do VR4, ele é campeão em fazer isso, porque não tem o menor respeito com o ensino das Escrituras Sagradas. Então isso parece ser uma coisa irrelevante, né? Uma palavrinha só no final de um versículo, o que é isso? O que é que tem? Só que a somatória de várias perversões, inserções, suprimir letras, palavras, né? Frases, isso resulta numa apostasia infernal. Que é, agora, eu vou inverter o processo, sabe? Em vez de ficar mostrando o significado de coroa da vida e da salvação, eu vou apontar os erros resultantes dessas perversões. E no próximo vídeo, então, eu vou detalhar a respeito da coroa da vida e salvação, vida eterna. Tá bom? Então, veja. Por volta do ano de 1940, na década de 1940, isto imagino eu, porque nós temos as listas secretas de ensinamentos do ano de 1960 para cá. Nós não temos a lista de 1948, que já mostra que há uma má interpretação do verso de 1 João, capítulo 5, versículo 16. A respeito do pecado de morte. Já em 1948, eles diziam que há vários pecados de morte, quando na realidade só existe um, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, nós temos os ensinamentos de 1948 e depois há um hiato de 48 até 1960. É possível que existam outras instruções. Mas podemos deduzir, então, que já na década de 1940, provavelmente teria ocorrido aí, né, antes de 1948, né, alguém levantou na tribuna, lá naquelas Assembleias Gerais lá do Brás, né, tinha lá quantos? 4.000 irmãos, 6.000, sei lá, não sei, né? E assumiu a tribuna, leu 1 João capítulo 5, versículo 16, e o que ele fez? Ele perverteu o ensino das Escrituras. Ele sacou a preposição para, que lá está escrito, há pecado para a morte, pelos tais eu digo que não ore. Ele sacou a preposição para e colocou a preposição de, pervertendo assim o sentido da revelação da palavra, onde o apóstolo João anotou, escreveu para nossa informação e conhecimento, inspirado pelo Espírito Santo, que é simplesmente para não orar. Deixa a pessoa, né, aos cuidados de Deus. Deus vai tratar com ele. Você não tem que se meter nesse assunto. Desde que você tenha feito a sua parte na obediência do conselho do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ensinou, se você ver o seu irmão
em pecado, vai e fala com ele entre ti e ele só. Mais ninguém. Vocês dois, olho no olho. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, leva contigo 2 ou 3 testemunhas e fala com ele. Se ele vos ouvir, ganhaste teu irmão. Se ele não ouvir, leva para a igreja. Aí a igreja, o conselho, vai julgar esta alma e vai excluí-lo da comunhão se for continuar na rebeldia. Mas nada de dizer que caiu da graça, perdeu a alma, é um cadáver, está morto, está fedendo, fora daqui, que não é mais o teu lugar. Que é isso? Que é isso? Bom, mas foi isso que ele fez. O camarada lá, o filho do inferno, assumiu a tribuna, e como todos que estavam sentadinhos ali, estavam todos crentes na boca do homem, não no ensino da palavra, que aquela boca que está lá assumiu a tribuna, foi Deus que levantou para falar a revelação, o ensinamento ali para aqueles ministros. O que ele fez? Ele fez essa perversão, sacou a preposição para, colocou a preposição de, e neste ato ele deu início a uma organização criminosa que cometeu, eu acredito, o maior crime cometido na humanidade, na história da humanidade. Nem os católicos romanos, que mataram mais de 1,5 milhão de pessoas durante a Inquisição, fizeram o que estes homens fizeram em 80 anos. Porque eles faziam isto não em nome de si mesmos, não em nome da organização, do grupo religioso. Eles fizeram isso usando o nome do Senhor Jesus, o Salvador das nossas almas. Uma organização criminosa que até hoje impera e está operante. Está operante. Por quê? Porque esse ministério que está aí, ao invés de reconhecer o erro que cometeram, tornando público o ensinamento que não existe pecado de morte e que nós não podemos julgar ninguém se vai para o inferno, se vai entrar no céu, se tem direito, se não tem direito, se está salvo, se está perdido, se está condenado, se não está condenado. Nós não temos esse direito. Nós não somos ninguém. Não, eles estão dizendo que não existe. Está aí o ensinamento. Não existe o pecado de morte. E o que está escrito lá é pecado para a morte, e que nós não devemos julgar ninguém, mas isso escondidinho, por quê? Há 21 anos eu venho pregando contra isso daí. Certamente eles estão sofrendo pressão de ministros anciães, de menor expressão, subalternos, de menor autoridade, estão sofrendo pressão. Então eles precisavam acomodar as coisas. Ao invés de se arrependerem, querem ficar bonitinho na fotografia. Mas não tem jeito, meu filho. Vocês viram estas coisas acontecer. Muitos de vocês praticaram isso. Expulsaram pessoas do templo, babando pelos cantos da boca, cheio de ódio, possessos de demônios. Outros não fizeram isso, Nas reuniões, disseram para aquela pessoa ali que estava sozinha, você, como acusador, você, ancião, como acusador, como juiz e como carrasco, cercado por 8, 10, 12, 15 capangas, disse estas coisas para ele, que ele pecou diante de Deus, que perdeu sua alma, caiu da graça e que na congregação não era mais o lugar dele. Se você foi um pouco mais moderado, você cometeu também ali uma injustiça, talvez mandando-o sentar-se no último banco para ver se naquele dia
ele receberia da parte de Deus sua misericórdia, o perdão e a salvação. Isto aí, e você também tornou-se cúmplice destes crimes, daqueles anciões perversos, matadores de almas e destruidores de famílias, porque ciente destas coisas, você não se levantou contra isso, não teve caráter, não teve dignidade, não teve respeito com a palavra de Deus e tornou-se cúmplice dos mesmos crimes. E você vai dar conta disso, viu, ancião? Você vai responder por isso. Está lá a palavra em Apocalipse. Quem acrescentar alguma coisa ou dela diminuir, perdão é o seu direito. Você perdeu o seu direito. E o seu testemunho a respeito desse assunto é abominável, é execrável, é reprovável, é imundo, porque você fez isto em nome do Salvador da humanidade, aquele que amou a todos, derramando seu sangue na cruz do Calvário para o perdão das nossas almas. É isso que você fez. Agora, isso aí, eu estou provando que isso aí é uma inserção indevida, isso aí tem condenação, isso aí é abominável. E, meu caro VR, você está se tornando cúmplice destes homens criminosos que manipularam a sua mente para dizer que coroa da vida é a vida eterna. Não, não é a vida eterna. No próximo vídeo eu vou explicar sobre os dois tribunais, o tribunal de Cristo e o tribunal de Deus, que o tribunal de Cristo, nele comparecerão as almas salvas, e que o mérito desse tribunal não é quem vai entrar no céu, quem não vai entrar no céu, quem está salvo, quem não está salvo. Não, o mérito desse tribunal é somente para galardões, recompensas, prêmios, reconhecimento. E nesse tribunal os merecedores receberão coroa da vida, a coroa da justiça, a coroa de glória. Receberão galardões e recompensas. E até mesmo aquele que só deu mau testemunho na sua vida, mas ele creu na suficiência daquele sangue derramado na cruz do Calvário para perdão da sua alma, este mesmo, as obras que ele fez na sua vida, que foram obras boas, foram obras tristes, o tal também será salvo. Está aí na Escritura, está lendo aí? Este tal também será salvo. Com prejuízo, com problemas, vai sofrer alguma consequência? Sim, vai sofrer, porque Paulo disse que o tal será tirado como se fosse salvo, como se fosse um tição tirado do fogo. Sabe como é que você tira um pedaço de pau que está em brasa? Pegando ele e tirando, largando, pegando e largando, pegando e largando. Porque senão você queima os seus dedos. Mas está bem escrito que até aquele que não tem obras para apresentar, que as obras que ele está levando para ser julgado no tribunal de Cristo são palha, que o fogo da justiça vai queimar. Mas ele mesmo não se perderá. Este tal será salvo, porque o sacrifício do Senhor Jesus é suficiente. E a palavra dele é uma só. Quem crê tem a vida eterna. Quem crê está salvo. Porque não faz sentido o próprio Deus se fazer homem, porque Jesus é Deus que se fez homem e habitou entre nós. Ele é parte inerente da personalidade de Deus. Ele é a palavra, ele é a voz, ele é a enunciação. Entendeu? E se você imagina, como imagina as testemunhas de Jeová, que um dia Deus criou a sabedoria, que ele foi o primogênito de Deus, o primeiro a ser criado, como está lá em Colossenses, então você está admitindo que teve um tempo que Deus era mudo. Vai abrir a Bíblia e examinar a Bíblia. Vai estudar a Bíblia. Vai estudar a Bíblia. Eles mandam lá você examinar a Bíblia
e pervertem o sentido da palavra, dizendo que não é para estudar, é para examinar. Quando a palavra examinar significa estudar com cuidado, acuradamente, vendo, examinando outras partes e porções da Bíblia, para explicar aquilo que você quer entender, ler as coisas dentro do seu contexto, que são os versos que vêm antes e os que se seguem depois, para não fazer interpretações absurdas como essa. Então tá aí, tá? Tá provado que não existe coroa da vida eterna. E vou explicar para vocês no próximo vídeo os dois tribunais, o tribunal de Cristo e o grande trono branco, que o tribunal de Cristo é para os salvos, né? E o grande trono branco é para as almas perdidas. Que como na sociedade o criminoso, né, ele é retirado do meio da sociedade e colocado em prisão, colocado numa prisão, também a respeito de salvação ou perdição. As almas perdidas, eles são colocados em prisão, aguardando o dia do juízo final, quando eles receberão, então, a sentença final da condenação eterna, quando o Eterno, Yahvé, vai manifestar ao mundo a sua justiça, condenando as almas à perdição eterna. Para o vídeo por aqui, né? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.